Alguns avisos antes da gente começar esse vídeo. O primeiro, vocês estão escutando algum barulho de obra porque o meu vizinho tá reformando aqui a loja dele. Só que aí eu pensei, bom, isso aqui é um canal de arquitetura, decoração e obra. As pessoas já estão acostumadas com esse barulho, então vamos ignorá-lo. Segundo aviso, esse vídeo vai ser longo. Eu tenho 4 páginas de roteiro aqui para falar com vocês, então senta pegar pipoca, porque vai demorar um pouquinho. E o último aviso para esse vídeo é: assista até o final, porque eu tenho uma super surpresa para vocês que eu acho que vocês vão amar. Então assista o vídeo até o final para saber que surpresa é essa. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Voz e Vento. E hoje nós vamos falar sobre como contratar uma mão de obra boa para sua obra, para você não ter dor de cabeça durante a sua reforma. Porque eu tenho certeza que isso é um motivo para você perder o sono de noite por conta da sua reforma. Ou então desistir de reformar porque não encontra profissionais bons e qualificados para executar o seu serviço. E hoje a gente vai resolver esse problema para você. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender os tipos de contratação que você pode ter com os profissionais para que eles executem a sua obra. O primeiro deles é na diária, que a gente chama. O que é contratar uma pessoa na diária? Basicamente, você vai pagar o dia dessa pessoa para ela trabalhar para você. Então, vamos supor que você contrate um pedreiro, durante todo esse dia, no horário de trabalho, ele vai fazer tudo que você pedir, sendo um serviço de pedreiro, claro, você não vai pedir para ele, sei lá, molhar as plantas. Mas tudo que tiver relacionado ao que ele faz, você pode pedir para ele fazer dentro daquele dia de trabalho e no final do dia você vai pagar ali a diária dele. Esse tipo de contratação tem algumas vantagens bem legais. Uma delas, por exemplo, é que se você contratar alguém e por um acaso não gostar do serviço dessa pessoa, da forma que ela se porta na sua obra, do acabamento, você pode dispensar ela a qualquer momento sem ter prejuízo financeiro, porque você não tem que pagar nenhum tipo de multa contratual, nem nada disso. É só falar para a pessoa, obrigada, amanhã você não precisa mais vir e pronto. É muito fácil de trocar de profissional, vamos dizer assim. Outra vantagem que eu gosto bastante também quando a gente contrata pela diária é que não importa quantos serviços você passe para esse profissional fazer, desde que você pague ao final do dia a diária dele. Então, vamos supor que você a princípio pediu para ele fazer um contrapiso, aí no meio da obra você viu que ele tinha que trocar uma tomada, aí você pede para ele trocar. Tudo que você pedir para ele fazer dentro do período de trabalho, ele vai fazer sem reclamar, sem chorar, enfim, porque você está pagando o dia dele. Mas a gente também tem que ficar atento às desvantagens da contratação por diária. Uma das desvantagens é que os trabalhadores mais espertinhos, né? Os que se acham melhores do que todo mundo, que existe, a gente sabe que existe, eles podem tentar enrolar para terminar os serviços que você passar para ele, porque assim ele trabalha mais dias e, consequentemente, ele vai ganhar mais. Então você precisa ficar de olho em cima dele para não deixar que ele enrole no serviço, sabe? E assim você pagar a quantidade exata de dias e não porque ele ficou enrolando. Então, se você optar por contratar os profissionais da diária, é bom que você saiba que você precisa ter tempo disponível para ficar acompanhando diariamente o serviço desse profissional. Uma outra desvantagem que você também precisa analisar é que geralmente quando é pedreiro, tá? Eu falo aqui de profissionais porque a gente pode estar falando de pedreiro, de pintor, gesseiro, enfim, todos eles você pode usar esses tipos de contratação. Mas quando se trata especificamente de pedreiro, talvez você precise ainda contratar à parte o ajudante, que é a pessoa que vai auxiliar ali o pedreiro nas atividades dele durante o dia. Então, uma das desvantagens que eu coloco para você é que provavelmente você vai ter que contratar um segundo profissional para auxiliá-lo. E aí é toda a procura de novo, enfim, se a pessoa não tiver já alguém para indicar. Uma dica, se você for optar por esse tipo de contratação, é sempre perguntar se a diária do profissional que você está contratando, ela é cheia ou livre. Ou seja, diária cheia é que já está incluso transporte e alimentação.
ou se ela for livre, você ainda tem que pagar o transporte e a alimentação. Geralmente a diária livre é mais barata do que a cheia, obviamente. Então isso é bom você perguntar antes dele começar a fazer o seu serviço para evitar qualquer desconforto na hora do pagamento em si. E até para você não ter nenhuma surpresa de chegar na hora do almoço e o cara te pedir o quê? O almoço ou então a passagem, né? É sempre bom deixar isso bem conversadinho com ele. E isso vai variar de profissional para profissional. Eu já encontrei gente que pede a diária livre, gente que pede a diária cheia, e isso vai de cada um mesmo, não tem uma regra. Outra coisa, falando do preço da diária, se é cheia, se é livre, você precisa combinar com o profissional, antes dele começar o serviço, quanto é a diária dele. Porque tem gente que entra na sua obra, começa a fazer todos os serviços e aí chega no dia do pagamento, bota o preço da diária lá pra cima e você é obrigado a pagar porque ele já executou o serviço. Então deixa isso combinado desde o início para você não ter nenhuma surpresa e também nenhum desconforto. Outra coisa que você também já tem que combinar no começo com esse profissional é como vão ser as formas de pagamento. Apesar da contratação ser na diária, provavelmente você não vai pagar dia a dia para ele, todo dia no final do dia. Você deve pagar assim, semanalmente, a cada 15 dias. Então, isso tem que ficar combinado para você conseguir se programar com os seus pagamentos e ele também. Uma última dica para contratação na diária é você sempre perguntar para o profissional se quando ele trabalha na diária ele usa as ferramentas dele ou ele pede para que você dê toda a estrutura para ele trabalhar. Então vamos supor que ele é um azulejista, ele vai assentar os revestimentos na sua casa e ele precisa de um riscador, que é aquela ferramenta que você risca o porcelanato e ele já faz o corte certinho. Então você precisa saber se ele vai trabalhar com as ferramentas dele ou se você precisa dar essa estrutura para ele. Isso também vai variar de profissional para profissional. Tem alguns que só trabalham com as ferramentas dele porque ele já conhece, já sabe o que precisa, o que não precisa. E tem outros que vão falar assim, não, eu só venho e tem que estar tudo aqui para eu poder fazer o meu serviço. Então isso também é bom ser conversado antes. Mudando agora o tipo de contratação. Um outro segundo tipo, que também é bem comum para contratar esse tipo de profissional, é a empreita. Esse tipo de contratação consiste basicamente que você vai chamar o profissional no início do serviço, vamos supor que é um pedreiro, e vai combinar com ele, olha, eu quero que você faça o contrapiso, o reboco das paredes e o assentamento dos revestimentos, e feche um valor global com ele desses serviços acordados. Isso é a empreita, independe de quantos dias ele vai demorar para fazer isso. Uma das vantagens desse tipo de contratação por empreita é que os profissionais eles tendem a fazer o serviço um pouco mais rápido do que se fosse na diária, porque quanto antes eles terminarem o serviço, mais cedo eles vão receber. Então eles tendem a fazer esse serviço um pouco mais rápido, isso pode deixar a sua obra um pouco mais agilizada. Outra vantagem é que você já vai saber o valor total da mão de obra e assim você vai conseguir se programar para pagar aquilo. E caso você não tenha nenhum tipo de ferramenta para execução dos serviços, esse tipo de contratação, geralmente você contrata o profissional e ele tem que trazer as próprias ferramentas. É uma coisa a ser conversada também, mas de forma geral, quando é empreita, o profissional tem que ter as ferramentas adequadas. E uma última vantagem, falando já mais especificamente do pedreiro, é que quando você contrata por empreita esse profissional, geralmente ele já engloba no valor dele o ajudante, que é aquele profissional que vai auxiliá-lo ali durante a obra. Então isso é uma vantagem porque você não precisa ficar correndo atrás de outras pessoas. Mas também existem desvantagens, claro. E uma delas, por exemplo, é que justamente por conta deles tentarem fazer o serviço mais rápido, para receber mais rápido, algumas coisas tendem a não sair muito boas. O acabamento pode não ficar bom, ou ele pode fazer as coisas na pressa e acabar não saindo com a qualidade do serviço que a gente espera. Então você precisa, para combater essa desvantagem, você precisa ao final da obra andar com esse pedreiro, esse profissional, enfim, na obra toda, conferindo serviço por serviço, se tudo ficou bem feito, antes de pagar a última parcela para ele. Porque assim, se algo está errado, mal feito, você pode mandar refazer sem ter que ficar correndo atrás de outras pessoas porque o cara já sumiu, entendeu? Outra desvantagem do serviço de empreita é que
Se lá no começo a lista de serviços que você fechou com esse profissional não for super bem feita, ele vai te cobrar qualquer coisinha extra. E o que você achou que ia gastar pode ficar o dobro no final da obra, porque ele vai te cobrar tudo o que não for combinado. E olha, eu vou contar pra vocês, eles não perdoam. Se você pedir pra ele te fazer um favor de retirar uma luminária, isso ele vai te cobrar lá no final da obra. Se você pedir pra ele só, sei lá, trocar uma tomada, ele vai te cobrar isso no final da obra. Então, a dica é que você faça uma lista super bem feita para não ocorrer esse tipo de problema dentro da sua obra. Eu tenho algumas dicas legais caso você opte pelo tipo de contrato de empreita. Por exemplo, a primeira dica é, mesmo que você faça ali um combinado, boca a boca com o profissional, às vezes já é seu profissional de confiança, você sempre deve fazer um tipo de contrato, por mais que seja manuscrito, por mais que você pegue assim a sua lista de serviços que você anotou no seu caderninho e peça para ele assinar no final dizendo que é aquele o combinado, faça isso, porque tem gente muito espertinha que vai chegar no final da obra, ou então no meio da obra e falar assim, eu não vou fazer isso porque isso não foi combinado lá no começo. E, além disso, tem também os clientes espertinhos, tá? Não é só o profissional que quer dar uma de esperto pra cima dos outros, não. Clientes também, de ficar falando que tal e tal serviço foi combinado, sendo que não foi. E tentando fazer com que o profissional faça esse serviço de graça pra ele. Então isso precisa ficar muito, muito bem feito no começo. Então faça esse contrato, liste todos os serviços, assine embaixo e também coloque o valor da empreita. Não deixe isso de boca a boca, porque pode chegar no final também o cliente dar uma de espertinho falando que combinou um preço mais baixo ou o profissional dando uma de esperto falando que combinou o preço mais alto. Se isso tudo tiver escrito num papel que os dois assinaram, não tem desculpa, não tem questionamento, não tem briga, é aquilo, pronto e acabou. Ainda falando sobre essa lista dos serviços que você vai fechar a empreita com o profissional, demore o tempo que for para você conseguir fazer essa lista antes de chamar qualquer um para ver o serviço na sua casa. Demore o tempo que precisar, porque tem coisa que você chega lá e fala, eu vi que tem que fazer isso, isso, isso e aquilo outro, e anota. No outro dia você se lembra que você esqueceu de adicionar aquela tomada que ele tem que pôr a mais, ou então as luminárias que ele tem que trocar. Então, demore algum tempinho para fazer essa lista para ela ficar o mais completa possível, porque assim você vai evitar aditivo no meio da sua obra e vai conseguir já ter um preço final de tudo mesmo que ele precisa fazer. E outra coisa, sempre antes de fechar qualquer valor com qualquer pessoa, chame o profissional para ir no local da obra, olhar o que é o serviço, onde é o serviço, porque no valor da empreita vai ser contado tudo, desde a distância da casa do profissional até a sua, o acesso à sua casa, se ele tem que subir escada, se é elevador, se ele tem que descer entulho, por exemplo, como que é essa descida de entulho, ele tem que descer pela escada, pelo elevador, enfim, como que é isso? Tudo isso influencia nos preços deles por empreita. Então, muitas vezes, acontece de você, às vezes, fechar um preço por telefone com a pessoa e quando ela chega no local da obra que ela encontra várias dificuldades, ela quer subir o preço. E aí vocês acabam podendo ter uma discussão. Esses dois tipos de contratação são os mais comuns para ser usado entre cliente final, no caso você, e um profissional autônomo, enfim, essas pessoas que a gente sabe. Pedreiro, pintor, gesseiro, enfim, eletricista, pessoas que trabalham autônomos. Você ainda tem a opção de contratar uma empresa que já tenha todos esses profissionais e aí o contrato com ela vai ser bem diferente, vai ser uma coisa um pouco mais burocrática, a empresa provavelmente já vai ter o modelo de contrato pronto, enfim, vão ter mais coisinhas aí legais, né, vamos dizer assim. Mas você tem aí essas duas opções. Bom, mas vamos supor então que você escolheu contratar o profissional autônomo direto, sem passar por nenhuma empresa. Eu tenho várias dicas para você encontrar um bom profissional, porque afinal de contas, o tipo de contratação não garante que aquele profissional vai ser bom, né? E agora eu vou te ensinar como escolher um realmente bom profissional. Primeira coisa é: assuma que esse profissional existe, porque ele existe, existem muitos pedreiros maravilhosos, que eu já trabalhei inclusive, existem gesseiros maravilhosos, eletricistas maravilhosos, eles existem, só que você precisa procurar.
não é fácil de achar, tá? Não é. Mas você precisa procurar e eu tenho certeza que se você procurar bem direitinho, você vai encontrar. A primeira dica para você encontrar um bom profissional parece até óbvia, mas você vai entender que tem alguns quesitos dela que você precisa se atentar, que é a indicação. Sim, a indicação é uma das melhores coisas para você encontrar um bom profissional. Só que você não pode, por exemplo, publicar na sua página do Facebook para os seus 1.500 amigos verem que você está precisando de um pedreiro e quem eles indicam. Porque muitas pessoas vão colocar ali indicações simplesmente porque conhecem, porque é marido do fulano de tal, é não sei quem, que é sobrinho de não sei quem. Não vai indicar necessariamente porque o serviço dele é bom, e sim porque ele é um conhecido e está precisando de trabalho muitas vezes. Você tem que pedir indicação para pessoas que você confia, que são próximas a você e que provavelmente você saiba que fez alguma reforma recentemente, tá? A melhor indicação é dessa pessoa, que você confia e que ela reformou recentemente e trabalhou com esse profissional. Ela vai ser bem sincera com você, então ela vai falar, olha, eu tive esse problema, ele me cobrou tanto, mas ele fez o serviço direitinho, o acabamento dele é bom, enfim, e aí você vai conseguir ponderar se o contrata ou não. Mas o principal é, peça indicação de pessoas que você confia, que você possa ter a intimidade de ir na casa dessa pessoa, observar como ficou o serviço no final das contas, fazer várias perguntas para essa pessoa. Isso é muito importante. Caso você não conheça ninguém da sua confiança que tenha feito uma reforma recentemente, que você possa trocar essa ideia com ela, você pode sim pegar um profissional, sei lá, até na internet, se você quiser, ou essas indicações dos seus amigos distantes do Facebook, por exemplo. Mas aí, quando você entrar em contato com esse profissional, você fala com ele, olha, eu gostaria de visitar alguma obra que você terminou recentemente, que eu gostaria de ver o seu serviço pronto. Ele provavelmente tem algum cliente dele que vai aceitar isso é muito normal. Então você pede para ir visitar a casa de alguém que ele tenha feito. E aí lá você observa como ficou o acabamento final e tudo mais, faz as perguntas que você quer fazer para esse profissional. E aproveita que você vai provavelmente estar dentro da casa de alguém e tenta contactar o dono dessa casa. Por mais que seja uma pessoa que você não conheça, como provavelmente o profissional ele tem que pedir autorização para te levar lá, né? Ele vai ter o contato com esse cliente dele e você tenta conversar com esse cliente. Como foi a experiência durante o serviço desse profissional, se ele cumpriu o combinado, se ele cumpriu os horários combinados. Isso tudo é muito importante. Se ele teve que refazer algum serviço que foi mal feito. Então pergunte tudo isso para ele e pergunte se ele te recomendaria contratá-lo. Isso é legal de perguntar para uma pessoa estranha, porque como ela não te conhece, ela não tem nada a perder. Então ela vai te dar provavelmente uma opinião bem sincera sobre isso. Geralmente, aqueles profissionais que são realmente muito bons, eles nunca estão livres. Sempre que você ligar para eles, eles vão estar trabalhando, eles nunca vão estar livres esperando alguém ligar para eles. E aí você vai precisar avaliar se vale a pena entrar na lista de espera desse profissional, que tem muitos que têm uma lista de espera, ou se vale mais a pena procurar alguém que esteja talvez começando no mundo das reformas e que não tenha tantos clientes e que por isso tem mais tempo disponível. Então você vai ter que avaliar isso. Tudo isso que eu falei para vocês agora vai garantir que esse profissional vai ser excelente, que a sua obra vai ficar incrível, que você não vai ter problema nenhum? Não! Todos somos seres humanos, pode ser que nas indicações ele esteja maravilhoso, que o acabamento da casa da cliente dele ficou lindo e que chegue na sua, dê alguma coisa errada e você odeie o serviço dele. Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso tudo, esses passos que eu passei para vocês fazerem antes de realmente contratar o profissional, vão te ajudar a minimizar esses problemas. E obra, querendo ou não, é uma coisa que ainda é muito desconfortável para muitas pessoas, porque pode gerar muitos estresses, dores de cabeça, principalmente quando você contrata direto profissional e não uma empresa. Quando você contrata uma empresa, geralmente a empresa ela tende a tomar as dores de cabeça para ela e o cliente, no caso você, só ficar vendo o resultado lindo no final das contas. E a última coisa, esse processo de achar um bom profissional pode demorar muito, tá? Mais de mês até, se brincar.
e você precisa ter paciência para isso. A minha dica final, no final das contas, de todo esse vídeo é: tenha paciência na hora de procurar esse profissional. Essa é a palavra final desse vídeo, porque você vai precisar tanto na hora de contratar quanto dentro da obra, tá? Você vai precisar de paciência e quanto mais você procurar e averiguar sobre os profissionais, maior a chance dele realmente ser um cara muito bom e que vai deixar a sua obra perfeita. Gostou das minhas dicas? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Esse foi um vídeo assim bastante pedido aqui nos comentários. Todo mundo tem muita dúvida, muita dor de cabeça na hora de pensar: meu Deus, quem que eu vou contratar para fazer a minha obra? Eu não entendo nada. E o cara, se ele chegar aqui e fizer uma cagada, como que vai ficar? Enfim, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a dar um direcionamento sobre como fazer essa contratação. E eu tenho uma novidade para você. Se você gostou dessa dica e quer saber mais dicas para poder redecorar a sua casa, saber o passo a passo de como isso tudo é feito, eu preparei um e-book incrível que você vai poder baixar no link aqui na descrição do vídeo. Ele é gratuito, é só entrar no link e se inscrever que você já recebe esse e-book no seu e-mail, onde eu digo como decorar o seu próprio ambiente em 8 passos. São 8 passos muito simples que, se você seguir direitinho, no final das contas você vai conseguir decorar quase que sozinho o seu ambiente. Então não perca tempo, entre aqui no link na descrição e se inscreva para receber esse e-book no seu e-mail. E no mais, é isso! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que ajuda muito na divulgação, vocês sabem disso, e também se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo pra vocês com várias dicas bacanas. E também nos sigam nas redes sociais. A gente tá no Face e no Instagram. E nessas duas redes sociais eu estou postando agora uns vídeos curtos com conteúdos muito bons pra vocês. Então não perca, siga a gente tanto no Face quanto no Instagram. E você vai ter sempre dicas muito bacanas pra fazer uma reforma muito bem feita na sua casa. E é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até mais!